Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que estão dando seu like, seu dislike, tem feito seus comentários, isso é muito importante, me gratifica muito. Eu deixo aqui do lado aqui, né, o meu e-mail, o meu telefone, o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? Você ter acesso a informações de segunda a sexta, sempre um artigo com assunto novo, sobre política, sobre direito, sobre educação, enfim, tudo aquilo que eu acho que é mais importante para a gente refletir. A vantagem do blog é que a gente se mantenha sempre atualizado com como o mundo está pensando, né? Como que as pessoas estão enxergando. Eu quero agradecer aqui de coração, né, os 192 amigos, são pessoas que estão acreditando no meu trabalho, muito obrigado mesmo. Eu sei que tem muita gente que, minha irmã, que é minha cabo eleitoral, né, ela pede, as pessoas não sabem como se inscrever, e quando se inscreve não aperta aquele sininho para receber toda semana os meus vídeos. Mas aos poucos a gente vai chegando lá, se Deus quiser, quanto mais assinante, vamos dizer assim, do meu canal no YouTube, melhor. Eu tenho canal no Facebook, mas não gosto muito de usar. Facebook é meio. É uma questão de gosto mesmo. Não tenho nada crítica, não tenho crítica ao Face. Mas eu acho que o pessoal do Facebook tem só a costume de ver, passa por cima e não tem leitura. Quando eu republicava esses meus vídeos no YouTube, eu ia olhar assim, tem 200 pessoas diziam que gostavam, aí eu ia ver o número de visualizações zero. Então o que que acontece? As pessoas no YouTube elas não param para ler, para refletir. E o canal no YouTube não, obriga, no Facebook, né? Desculpa, o pessoal do Facebook só querem ver. Vamos passando. Aí aqui não, aqui obriga você a abrir o vídeo, assistir, né? Isso é muito importante porque você aprende, eu aprendo com vocês. Toda vez que você me faz uma crítica, mesmo que eu não goste, puxa, me chama a atenção, me desperta e eu vou buscando o assunto, procurar o assunto que é de agrado de todos. O nosso objetivo aqui é aprender, né? Trocarmos ideia. Não é essa coisa, eu não sei de nada. Não, eu respeito todas as opiniões. Todas, todas. É claro que a gente tem que ter respeito, e os meus amigos, né, são pessoas muito educadas e me respeitam de forma tranquila. Graças a Deus estou muito feliz com vocês. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, hoje esse vídeo vai para o ar na sexta-feira, né, 2 dias antes das eleições, e eu não achei oportuno, mesmo que em outras ocasiões eu já tenha falado, né, sobre o direito de voto e a obrigação de votar, né? Não estou aqui vou falar do que eu já sei, né, já aprendi e vou falar livre, sem é, preconceito, sem preconceito não, sem buscar as informações em livros, em periódicos. Eu vou buscar apenas a Constituição, né, que está aqui tá aqui, né, eu não me aparto dela quando eu estou fazendo os vídeos, porque eu sempre coloco a Constituição como minha base, né, e o meu instrumento de trabalho. Bom, nós estamos a uma eleição extremamente complexa, foi uma eleição pautada pela violência, né, onde dois candidatos despontam como os favoritos, que é o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tem uma falha na nossa Constituição que prevê a reeleição, né, mais de uma vez. Por exemplo, o Lula, na terceiro mandato dele, se ele ainda quiser, ele tem o quarto mandato. Eu não estou dizendo que Lula não mereça. Não, ele merece 500 vezes. Mas como a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, um presidente americano ele só pode ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes. Mas, então o Lula já está na terceira vez e poderá ser uma quarta. Então foi uma falha do nosso legislador lá em 1988, quando não previu isso, né? Que ele devia ser uma eleição mais uma reeleição e pronto, não ter mais acesso. O presidente Lula pode ter a quarta chance de ser presidente da República. Isso tira a vaga de outro brasileiro. Porque qual é o brasileiro, né, que não quer ser presidente da República? Né? Todo brasileiro sonha em ser presidente da República, o presidente do seu país. Né?
Isso é o sonho de todo mundo. Mas é uma eleição que ela foi criada uma celeuma, uma confusão com o do presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele foi nos Estados Unidos, não sei se foi em 2019 ou em 2020, e lá ele deu uma declaração, né, no território estrangeiro. Ele foi deselegante, né, conosco, porque lá nos Estados Unidos ele falou que não ganhou no primeiro turno, foi roubado no primeiro turno e que as eleições brasileiras eram fraudadas, e essa foi a bandeira do presidente Bolsonaro até o fim. Ele continua insistindo, né, que as urnas eletrônicas vão desviar o eleitor dele. Isso é uma mentira. O presidente Bolsonaro, infelizmente, está sendo mentiroso, quanto mais quando ele insiste em dizer que as nossas urnas eletrônicas não são seguras. São sim, elas são auditáveis. Tem pareceres, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, que fez a auditoria. Tem um relatório aprovado pela diretoria do Tribunal de Contas, pelos ministros do Tribunal de Contas. Então, as urnas estão prontas, né, para receber os votos de todos os brasileiros que assim o queiram. Eu quero aqui dizer o seguinte: não é uma crítica ao presidente da República, é uma realidade. Ele cismou com só ele, né? Eu me lembro que o único partido que criou confusão com as urnas eletrônicas foi o partido de Ciro Gomes, no tempo de Leonel Brizola. Eu até concordo que o Brizola tivesse até razão sobre isso, porque o Brizola foi vítima, né, de uma estrutura assim meio maquiavélica, né, em 82, com relação a uma empresa no Rio de Janeiro, quando uma chamada Proconsult, né, que o TRE do Rio de Janeiro apurou todos os votos, deu a vitória a Leonel Brizola, e a tal da Proconsult continuava dando como vitória o ex-governador, acabou sendo o ex-governador, esqueci o nome dele, Moreira Franco. Né, disputou naquele ano, né, foi uma eleição muito bonita, a eleição de 82 no Rio de Janeiro, né, tivemos uma disputa muito acirrada, Leonel Brizola, Moreira Franco, Cidinha Campos, Mílio Teixeira, enfim, né, e foi uma disputa muito bonita. E o Brizola ganhou, né, e teve essa confusão. Então, o único partido que tinha razão para reclamar das urnas, dos votos eletrônicos, era o PDT, de Leonel Brizola. Graças a Deus que ele se convenceu da lisura das nossas urnas eletrônicas, desde 1996, que não tem se constatado nenhuma irregularidade. Graças a Deus, com os votos, com a urna eletrônica, acabou-se as fraudes, a contagem, a recontagem, eleitores votando em 3, 4 municípios, com 3, 4 títulos de eleitores, quando o título de eleitor era no papel. Hoje não, hoje digitou o título, você votou em Taquaritinga do Norte, você não consegue votar em nenhum outro município, né? Porque o título de eleitor é um número nacional. Então, é uma segurança. A informática é segura, a engenharia, né, da informática é segura, tem essa possibilidade de números de base 11 que são muito seguros. O título de eleitor deve ser nessa base. Então, a gente pode ficar tranquilo que as nossas urnas eletrônicas são seguras, são auditáveis. O presidente Bolsonaro, infelizmente, tem que arrumar outra desculpa se ele vier a ser derrotado, conforme estão dando os sinais às pesquisas, né? Mas vamos lá. Eu vou falar do voto, né? O voto está no artigo 14 aqui da Constituição. Deixa eu mostrar para vocês. Diz o seguinte: dos direitos políticos. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas é difícil mandar você buscar lá, né? Sei lá, acho que foi o ano passado. Vamos rever aqui. Que eu quero falar dessa eleição, né? Diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então nós vamos votar agora uma eleição, né? Não é plebiscito, é a eleição, vamos eleger os 27 governadores, 27 senadores, né? Cada estado desse ano leva um senador para a República, para Brasília, 513 deputados federais, mais os deputados estaduais, que são infinitos. Eu não sei quantos deputados estaduais, que é uma conta, né? A gente tem uma conta matemática, eu não vou parar tempo.
Então diz o seguinte, o voto secreto, direto e secreto. Ele não fala aqui em voto obrigatório. Vamos lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4, para mostrar, né? Vamos lá, diz isso aqui. Artigo 60, parágrafo 4, né? Diz o seguinte: não será objeto de deliberação e a proposta de emenda tendente emenda à Constituição, né? Vamos lá, diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Aí diz o seguinte, parágrafo 4, não será objeto de deliberação a proposta de emenda da Constituição tendente a abolir, por exemplo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Isso não pode alterar, né? Aí você diz, mas o voto é obrigatório. O voto não é obrigatório. Você é obrigado a comparecer a uma sessão eleitoral no dia da eleição. Por quê? Por maldade dos políticos, por medo, né, do eleitor. Como assim, Antônio? O político ele tenta te obrigar você a ir votar e comparecer a uma sessão eleitoral, porque ele alega o tal do... O Código Eleitoral foi instituído em 1932, durante a ditadura de Getúlio Vargas. E de lá para cá, naquela época, o código ficou voto obrigatório, passou pelo regime militar, voto obrigatório. É uma questão mais de tradição. Mas a Constituição não fala de voto obrigatório, né? Então, um dia, se Deus quiser, o Congresso Nacional há de mudar o Código Eleitoral, que já emendaram 300 vezes e podiam ter feito isso, tornar o voto facultativo. O que é um voto facultativo? Você vota se quiser. Você vota. O voto facultativo é onde o eleitor demonstra a sua capacidade de cidadania, porque ele vai livremente e espontaneamente votar. Porque o voto obrigatório, você é obrigado a comparecer a uma sessão eleitoral e você lá vota nas brincadeiras. Vota de brincadeira, vota sem fé, sem esperança, que você tem raiva porque tem que comparecer no voto no dia da eleição. Tá? Mas é muito importante isso, a gente falar sobre isso, né, pelo seguinte, diz assim, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos, ou seja, opcional, a pessoa vota se quiser, né? Facultativo. Aí diz assim, a linha A do inciso 2, aos analfabetos, aos maiores de 70 anos. Se você tem 100 anos e quer votar, vá, parabéns, mas você não é obrigado. Eu tenho que votar porque vão tirar minha aposentadoria. Gente, isso não existe, isso é mentira. Quem falou isso é um mentiroso. Você não precisa de se locomover. Se você tem mais de 70 anos, não precisa você sair de sua casa para ir votar, porque senão vão tirar sua aposentadoria. Quem fala isso é um mentiroso. Pode dizer, pode vir dizer, eu vou afirmar que ele é mentiroso. Porque a Constituição diz, é facultativo para os maiores de 70 anos. Então, se você tem mais de 70 anos e não quer comparecer uma urna, uma sessão eleitoral para votar, não precisa se preocupar. Fique em casa, aguarde 18 horas, quando as eleições forem encerradas, e comece a apuração. E 10 horas da noite, se Deus quiser, do dia domingo, do dia 2 de outubro, nós já saberemos quem será o nosso próximo presidente da República. É uma informação muito importante, porque aqui no Nordeste, principalmente aqui no Nordeste, a gente fala a verdade, as pessoas não acreditam. Mas vem um mentiroso e diz uma mentira, essa mentira passa a ser verdade. Essa é uma das. E se eu não votar, pessoas com 80, 90 anos têm que sair andar a pé quilômetros para votar, porque não, se eu não votar, toma minha aposentadoria. Gente, isso é uma mentira. A aposentadoria não é retirada. A aposentadoria é um direito personalíssimo. Ninguém tira a sua aposentadoria. A sua aposentadoria você só vai deixar de receber quando você morrer. E eu espero que você que tem mais de 70 anos, que viva muitos anos sem votar, e ninguém vai lhe tirar a aposentadoria por isso. É isso que eu queria, porque aqui no Nordeste tem essa mentira, essa versão
de que se você não votar, você perde a aposentadoria. Quem fala isso, repito, é um mentiroso e um mau caráter. Pode ter certeza disso, porque a Constituição da República e a nossa lei maior diz que você não precisa votar. Vota se quiser. Agora, finalmente, domingo, dia 2 de outubro de 2022, compareça, caso você tenha mais de 18 anos e até 69 anos, compareça uma sessão eleitoral e vote. Se você tem entre 16 e 18 anos, você está facultativo a votar. Você vota se quiser e vota se tirou o seu título. Se você é portador do seu título de eleitor, tem mais de 16 anos e menos de 18 anos, vá livremente no dia 2 de outubro e vote lá para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Use sua cidadania, o seu direito, o seu sufrágio universal, que é o direito de ser votado e votar e ser votado. É a sua cidadania, em exercício da sua cidadania. Ok? E vá com fé, não entre em atrito, vai ser uma eleição muito violenta, vai ter muita gente armada, porque o governo atual criou muito clube de tiros, vai ter muita gente tentando perturbar o seu voto. Não se intimide, vá calado, não tente levar celular para a urna, não tente fotografar seu voto, não tente filmar seu voto, porque senão você vai ser preso ou presa. E não revele na sessão eleitoral em voz alta para quem você votou, porque o voto é secreto, o voto é a sua garantia do seu exercício, da sua liberdade plena. Cidadão com liberdade plena é o que tem o direito de votar da maneira que você quer. Escolha o candidato que você acha que é melhor para gerenciar, para gerir o país por mais 4 anos. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa eleição para todo mundo e que vença o melhor.